E aí, criamos agora, está conectando com o banco de dados, nós temos o nosso servidor ouvindo, né, nossa porta. Tá faltando? Tá faltando a gente fazer rapidamente um front-end e eu vou fazer agora nesta aula. Então eu vou criar aqui, vou abrir uma pasta. Vou criar uma pasta aqui, apesar de não ser desta aula aqui, vou deixar aqui. Login básico. Eu vou criar até dentro de server, porque ele vai ficar... Eu vou deixar aqui dentro mesmo, gente. Porque a hora que eu criar aqui, vou pegar o comando do exp aqui. React Native, tô entrando no site, tá, gente? Um segundo, eu já pego. Get started. Aqui do Expo, o comando é npx create expo app. Dá Ctrl C para o servidor. Pessoal, também tem a opção da gente abrir mais um terminal aqui e ficar rodando os dois ao mesmo tempo. Eu não vou usar isso não, tá bom? Preguiça, tá? E aqui eu vou criar a pasta login básico. Então o servidor... Oh, meu Deus, eu usei as chaves, não pode. Barrinho no botão, pronto. Tá criando aqui, vou dar o pausa para vocês não ficarem esperando aquele tempão, né? Aquela vida toda. E a gente já volta em 5, 4, 3, 2. Voltando aqui, pessoal, então criou a pasta aqui, né? E seria legal se a gente colocasse aqui dentro uma pasta chamada server, né? Server para organizar. E dentro desta pastinha a gente jogar o que a gente tem aqui nessa, né? Ver. Só se certifica que a gente tá jogando tudo lá, tá, gente? Vai demorar um tempinho, por conta que eu movi a node módulos, mas não importa, porque quando a gente não tá mexendo nesses arquivos, eu não vou precisar ver essa demora acontecer, tá bom? Então vamos lá. Aqui no app, vou até fechar essa lateral aí pra gente precisar ver. Estamos com o app aqui, né? JS. O que eu vou fazer é limpar essa tela inicial aqui. Eu vou deixar só o container ali, por quê? Porque ele já deixa no centro aqui por causa do Flexbox. Vou utilizar essa demanda aí legal. Vou abrir aqui, vou dar um CD no login básico. Vou deixar rodando pra gente ver as mudanças, tá? Beleza? npm run Android. Eu não sei se esse vídeo vai sair antes da coletânea de celulares aí do Expo que eu tô fazendo. Mas se sair antes, espera um pouquinho que logo sai aula por aula aí do que você fazer com o seu Expo aí, como rodar, criar um botão, criar um monte de coisa aí. Não vou falar o nome de cada um não. Vou esperar rodar no Pixel aqui. Abriu. Mas cadê meu emulador? Tá aqui. Tá. Deu um erro da node módulos na hora de passar. Tá bom. É isso. Deixa eu ver o que deu de erro. Eu acho que é porque eu não tinha fechado o terminal, mas agora já foi. Depois a gente passa. Na hora que a gente for mexer com esse cara de novo, eu já vou ter pausado o vídeo e ele vai passar tranquilamente, tá bom? Vou resolver isso aqui agora. Não. Tá. Ó, já tá aqui rodando aqui no celularzinho. Vou puxar pra tela de cá. O que a gente vai fazer agora? Eu vou fechar esse daqui e vou fazer dois text input bem simples. Vou até, não vou pegar nem, vou editar bem rápido aí. Text input aqui, outro text input aqui. Bom, vou criar uma regra para eles aqui chamado de inputs. Isso aqui tudo eu tô explicando lá na aula, se você quiser. Vou deixar a cor da tela preta, pra gente conseguir ver os inputs mais fácil, tá bom? Vou dar um background color. Se você já sabe fazer tudo isso aqui, aproveita, pula a aula, ou se você acha que vai agregar, ficar aqui, fica aí também, não tem problema não. Mas eu não vou falar. Opa. Depois eu mudo esse node módulos lá, porque deve ter algum lugar ele aberto. Por isso que ele não tá indo. Mas voltando, esse aqui eu vou criar o front bem simples. Vou colocar uma borda no input, porque senão a borda não aparece. Uma border color, colocar gray. Gray, pronto. Um border width de 1. E o color do text, e como tá branco, vai ter que estar preta a letra, para garantir. Ver se tá certo. Ah, uma margem no topo aí, ou embaixo, deixa eu pensar. Acho que embaixo é melhor. Uma margem na parte de baixo, porque senão vai ficar grudado uma na outra, eu não quero isso. Margem embora. E aí deve tá bom já. Tem dois inputs, vou testar lá pra ver. Vou abrir o celularzinho. Não recarregou? Deixa eu ver aqui no Ctrl J. Ele deu erro na variável na margem. Agora carregou ou não carregou? Não carregou, tá com algum errinho. Eu já acho. Border color, deixa eu ver lá.
Projota. Background color, certo. Gray. Tá tudo certo, eu só não chamei eles aqui, né? Vou chamar, por isso que não tá dando pra ver. O style dele é styles, né? Que tá no plural, é o nome da variável que tá aqui embaixo, aqui. Essa aqui. Vou até copiar ela. Oh, perdão. Vou colar ela aqui. Ponto. Que eu quero, os inputs. Vou copiar esse mesmo aqui porque é o mesmo do cara de baixo. Oh, o teclado tá solto o emoji, hein? Foi. Aqui eu mudei a cor, é 000, não tinha entrado. Tá aqui os inputs, estão vendo? Estão pequenininhos porque eles aumentam conforme a gente escreve, né? Que é o input responsivo do próprio React Native. Mas eu vou colocar um tamanho padrão para ele. Que o widget dele vai ter sempre 60% da tela. Acho que tá bom. Vou aumentar o widget dele aí. Para ele ter 15% da tela. Muito, muito. 10. Muito, hein? 8. Tá bom. Vou dar um board radius nele. Tá enfeitando? Tô. Enfeitando, porque a gente tá fazendo um frontzinho. Vamos fazer um frontzinho decente no tempo que a gente tem aqui. 10. E vou dar um padding de 5. Será que tá bom? Deixa eu ver. Tá afastando um pouquinho a letra do começo. Tá. Deixa eu ver quanto tava antes, só pra saber. Tá colado, é isso mesmo. Vamos colocar um padding aqui de 10, tá bom. Aí, tá afastadinho aqui do cantinho, que é o que a gente queria. Eu até colocaria do left até mais pra colocar um ícone aqui, mas vamos lá. E um botão, né? Vou fazer um button aqui. Button. E o título do botão, né? Entrar. Vou fazer outro botão embaixo. Esse. Com o título registrar. Pronto, tá vendo? Bonitinho. E eu vou dar um espaçamento entre eles. E para dar esse espaçamento eu vou colocar aqui direto aqui. Para mostrar isso para vocês como é que faz o inline, né? Da magia do negócio. E vou colocar um margem. Tem que abrir duas vezes. Isso. Vou colocar um margem bottom aqui. De 10. E ele já vai aceitar sem precisar ir no outro ali. Bom, é para ele ter aceitado. Não foi porque é teimoso. Acho que o botão não tem como colocar tile. Ó, coloca uma view em volta dele e resolve. Vou colocar uma view. Já que ele não obedece, a gente força ele a obedecer. Volta dele aqui. Pronto. A gente coloca uma view em volta desse outro cara aqui. E aí, pessoal, como eu tinha dito, eu coloquei aqui na view porque o button não aceitou o style. Depois eu tenho que olhar lá nos core component do React e ver por que o button não aceita o style. Mas deve ser porque é componente core deles, tá bom? Vou abrir aqui só por curiosidade, deixa eu olhar. Um componente suporta um nível mínimo de customização. É, Você pode criar seu próprio button usando Touch Opacity. Eu acho que era melhor criar o próprio button usando Touch Opacity, porque ó, ele aceita cor, ele aceita um on-press ali, mas ele não aceitou style. Era mais fácil montar. O cara montou aqui um button com um text view do jeito que eu faço com o vídeo. Eu acho melhor montar dessa forma do que montar da outra forma. E não, eu não consegui usar um style no button. Ficou legal. Vamos voltar aqui. O assunto que é para dar o espaçamento, eu coloquei aqui diretamente, para não criar uma regra aqui embaixo, tá bom? Eu coloquei a regra aqui direto. Isso aí polui o código, então é legal colocar no documento até por fora, nem aqui embaixo, mas um documento à parte que puxe a variável aqui, tá bom? Mas para exemplo, exemplo é exemplo, né? E eu formatei o código, então tá ele completinho. Aqui tá o resultado, né? E a gente precisa pegar esses dados que estão aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai usar use state, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer
configurar, vamos abrir, porque o legal dos componentes aqui do negócio é você abrir aqui no nosso componente e conseguir inserir mais coisas nele, né? No caso do text input, a gente tem o onChange. Agora eu tô na dúvida se é um change text ou eu vou testar os dois aí, que depois eu vejo. Bom, mas o onChange você passa para ele um elemento que vai ser pego, ou seja, onde vai ficar sendo armazenado tudo que a pessoa escrever. Entendeu? Aí eu vou colocar aqui vai ser no caso um user, né? Eu estou usando o user porque eu quero. Vou usar qualquer palavra aqui. E desse user a gente vai setar alguma coisa, tá bom? E aqui a pessoa vai digitar a palavra que tem aqui que eu estou usando no onChange. Pode ser novamente qualquer coisa. Você não é obrigado a usar essa palavra. O que a gente vê muito é a pessoa colocando aqui que a pessoa está escrevendo um texto. E desse texto você faz alguma coisa, certo? E nem é parênteses aqui, eu acho que é chaves. Bom, e a gente vai usar o useState. A primeira coisa que a gente vai fazer é importar o useState aqui, né? Mas vamos fazer aqui diretão. A gente vai ter uma constante que a primeira coisa dela, a variável que vai representar ela para ser lida, é a usuário, que é a primeira, certo? E a variável que eu vou usar para modificar o valor que tem no usuário é a setUsuário. De novo, vou explicar bem de novo. Quando a gente quiser ler o dado, a gente vai ler o dado por aqui, pelo usuário. Quando a gente quiser inserir um dado novo nesta variável, a gente vai inserir pelo setUsuário. Porque lembrando que uma constante não pode ser alterada. Mas esses dois, por causa do useState, vão ter estados diferentes. Bom, e o estado inicial dele aqui no useState, vou colocar para importar. Importou. O useState é um hook do React. Não é do React Native, é do React. Bom, inicialmente a gente vai iniciar ele como vazio. A gente tem um problema com esse vazio quando ele vai lá pro banco, mas depois, outra hora a gente resolve isso aí, tá bom? Vamos fazer por enquanto só fingir que tem um login e senha, porque ele quebra o nosso banco quando ele vai vazio, né? Pra consulta, essas coisas aí. Fica meio estranho lá o código. Mas depois a gente arruma isso aí. E a gente vai criar uma constante para armazenar a senha. Espera aí. Perdão, pessoal, eu dei pausa, não vi que eu não tinha pausado, então vamos explicar as linhas que eu coloquei. Eu coloquei aqui um const senha, tá bom? Em que ele que vai receber a senha. Ele vai receber, não, é por ele que você vai fazer a leitura da senha. E o set senha, que é quem vai configurar o novo senha, né? Então toda vez que você receber um valor novo que vai para a senha, é por esta função set senha. E aqui, voltando, aqui no user, pode ser qualquer palavra. Eu criei o set usuário. E o que eu vou inserir dentro dele? Tudo que for o user. E o que é esse user? Esse user, cada migalha que você escrever aqui, cada espaço, cada apagada que você dá, em tempo real ele vai pegar e salvar dentro dessa variável chamada user. Certo? E toda vez que ele fizer algum tipo dessa operação de apagar, aumentar, toda vez que ele salvar alguma informação nova, ele vai chamar o set usuário. E ele vai falar, set usuário, agora eu vou inserir o que está escrito de novo aqui todas as vezes. Então, se você mudar 30 vezes, ele vai setar o usuário 20, 40, quantas vezes for necessário que você fez do lado de cá. Tá bom? Mesma coisa a senha. Ele vai pegar a senha e vai setar. O que eu expliquei ali que cortou, acho que eu estava pausado. A senha, se você quer chegar aqui e ter uma senha criptografada para enviar, o correto seria criptografar aqui. Antes de você inserir a senha, você consegue criptografar e enviar. Porque não é para você alterar a senha. A senha é uma constante agora. Você não pode alterar ela. Não é para mudar ela. É para você, quando chegar no set senha, você alterar que ela chegue aqui. Eu já falei que tem problema com ela vazia, mas não é agora. Feito isso, pessoal, o correto seria a gente criar uma função aqui. Deixa eu até pausar para escrever para a gente aproveitar o nosso tempo melhor, porque senão o YouTube vai me barrar. Falando bem rápido que vai acabar nosso tempo, criei uma função aqui, você pode pausar para ver. Handle submit, o que ele faz? Quando ele ser ativado, ele vai dar um console.log usuário e senha para quê? Pra gente testar se está funcionando realmente. E aqui no meu botão, aqui embaixo, o primeiro botão que tem, eu coloquei um onPress na mesma linha, tá, gente? Cuidado, vou até diminuir o zoom. Na mesma linha, um onPress chamando esse handle submit. Então aqui, mostrando bem rápido para vocês, quando eu digitar alguma coisa aqui, vou digitar 1, 2, 3, 4 e vou lá. E apertar o Enter, aqui no meu console, como criar aquelas duas funções, ele vai rodar, tá bom? O nosso texto aqui que a gente programou. É isso, pessoal. Não mexi mais em nada, tá? Só nessa funçãozinha handle submit aqui, chamei. Se tiver qualquer dúvida, manda aí nos comentários. Esse foi o nosso frontzinho e a gente vai voltar nele depois para adicionar o Axios, viu? Então, até lá. Fui!